irmãos e irmãs, estamos finalizando mais uma semana. Hoje é sábado. E assim como todos os sábados nós colocamos as mãos de Deus, tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo da semana. Momentos agradáveis, conquistas, momentos que não foram tão bons. Mas apresentamos tudo isso nas mãos de Deus nesta confiança. Podemos ser melhores, podemos conquistar novas coisas e ao mesmo tempo agradecer a Deus pela sua presença amorosa junto conosco ao longo desta semana, junto com os nossos familiares. Que Deus possa sempre nos fortalecer nesses momentos difíceis e nós possamos estar na sua presença, nesse colo, assim como Santa Teresinha dizia que nós devemos nos lançar nos braços de Jesus. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, que abre as portas da sua casa, do seu coração, para que nós possamos chegar até você. Obrigado também a você que nos acompanha e nos assiste diariamente por meio do Facebook, do YouTube e também que recebe as mensagens no WhatsApp, que compartilha estas mensagens. Que a palavra de Deus se torne sempre esta presença na nossa vida e a cada dia nós possamos buscar nela esta seta que nos leva para junto de Jesus. Vamos meditar hoje a palavra de Deus? Pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 43b até o versículo 45. O texto diz assim: Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, vemos que há ao longo desta semana uma sequência de leituras e junto a esta sequência de leituras, esses temas ligados ao conhecimento de Jesus e à sua missão. É importante quando nós paramos para pensar, porque a cada capítulo de cada evangelista, mais ou menos, tem um tema, tem uma direção. Tema que vai purificando a nossa vida, nosso jeito de seguir a Jesus Cristo e também vai nos propondo um desafio para que nós possamos muitas vezes nos desinstalar, deixar de lado tantas coisas, ir purificando a nossa fé, purificando os nossos atos, os nossos pensamentos e assim pensar mais como Jesus pensa, olhar mais como Jesus olha as pessoas, nos colocar nessa condição de ouvintes das pessoas, como se o próprio Cristo estaria ouvindo. Fazer com que nós possamos nos revestir das coisas de Cristo e assim ir assumindo a nossa condição humana. Jesus não se deixa iludir porque tem uma grande multidão que o segue, porque eles estão maravilhados com as suas palavras, com os seus gestos. Jesus diz: prestai muita atenção àquilo que eu vou dizer. Qual era a atitude dos discípulos? Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. E Jesus diz agora, está na hora de nós esclarecer algumas coisas. Prestai bem atenção nas palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens.
Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido. Não tinham uma clareza sobre tudo isso. Se Jesus tinha o poder para fazer milagres, se Jesus tinha poder de curar, quem sabe eles pensassem, por que Ele não cura a si mesmo? Por que Ele não salva a si mesmo? Por que Ele não transforma a sua própria vida? Por que Ele não muda o seu próprio futuro? Veja que o poder que Jesus recebe não é para si mesmo, mas para a doação, para os outros, para cada um de nós. Se nós pensássemos um pouco sobre isso também na nossa vida, os dons que nós recebemos não são para o nosso bem, para que nós possamos ter um benefício com tudo isso, mas para que nós possamos compartilhar. Se Deus confiou dons a cada um de nós, não é para nós guardar esses dons, mas para que nós possamos colocar esses dons a serviço e assim viver a realidade. Assim como Jesus tinha uma missão, qual é a nossa missão? Mesmo que isso passe pela cruz, pelo sofrimento, qual é a tua missão? Nem sempre nós estamos com as pessoas mais agradáveis, com os familiares mais agradáveis, pessoas que nós gostaríamos. Mas nós temos uma missão neste meio. Não devemos perguntar por quê, mas sim para quê. Caímos muitas vezes na tentação de dizer, mas por que isso acontece na minha vida? Por que eu estou nesta família? Por que eu me casei com esta pessoa? Mas para quê? Aí inicia uma missão. Muitas vezes nós temos esta missão de transformar a vida do outro, assim como nós devemos muitas vezes nos deixar transformar pela ação dos outros também na nossa vida. Então nós vamos como que nos modelando, nos formando e assim cada vez mais compreendendo o que Deus quer de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos. Até o próximo programa.